Olá, amados telespectadores da programação da TV Ativa. Muita alegria, nós chegamos ao teu lar para te transmitir um pouco da palavra de Deus. Está aqui do meu lado o meu tio Osmar, irmão na fé também. Prazer, Osmar. Prazer, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Eu começo esse programa fazendo uma pergunta para o Osmar. Osmar, como foi que você conheceu Jesus Cristo? Na realidade, eu nasci numa igreja evangélica, mas a minha conversão se deu há 38 anos atrás, quando veio um irmão de fora, na casa de oração da Moraes Barros, e ele pregou o evangelho, e ao término dessa reunião, um irmão nosso, que já está na glória, orou comigo, e eu me converti aquele dia. Foi dia 30 de novembro de 1980. Há 38 anos, Cristo é o Senhor da minha vida e eu passei a ser uma nova criatura em Cristo. Amém. Fica conosco. Hoje o Osmar vai transmitir a palavra de Deus. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a Jesus aceitar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho pra dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além. Bom, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode entrar em contato conosco no 998-08-1313. 998-08-1313. Passa um zap com a tua pergunta, com a tua dúvida. Nós faremos o possível para te responder. E te esperamos ali na casa de oração para meditarmos mais na palavra de Deus, louvarmos ao nosso Deus e ouvirmos do Evangelho, né? Todo domingo, na escola dominical, a parte da manhã, às 10 horas, nós temos a escola bíblica dominical. Você pode trazer seus filhos também, para também eles aprenderem de pequenininho a palavra de Deus. Com certeza. Na escola bíblica dominical. Eu quero convidar a todos que têm as suas Bíblias, que abram no livro de Atos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 26 ao 39. É Felipe e o eunuco etíope. Então, livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Diz assim: E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro?
Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Essa passagem conta a história de um homem, eunuco, etíope, provavelmente negro. Ele foi adorar em Jerusalém. Ele era etíope, mas era da religião judaica. Havia muitas pessoas assim naquele tempo. A Bíblia conta, inclusive, dos gregos que queriam ver a Jesus. E esse homem foi adorar em Jerusalém. Ele andou centenas de quilômetros para adorar a Deus. E ele vinha retornando na sua carruagem. Ele era um alto funcionário da rainha Candace. Ele era provavelmente o ministro da economia. A Bíblia fala que era o ministro do tesouro da rainha. Era um alto funcionário da rainha. E ele vinha vindo na sua carruagem pelo deserto e vinha lendo o livro do profeta Isaías. Ele vinha lendo, mas ele não estava entendendo. E Filipe estava passando ali. Filipe foi mandado ali por Deus. Filipe estava pregando a 38 quilômetros dali para multidões. E o Espírito Santo lhe revelou: vai até o deserto, que você vai ser usado lá. E ele então viu esse homem eunuco passando e lendo o profeta Isaías. E ele então perguntou para o eunuco: entendes o que lês? E o eunuco disse: como poderei entender se não tem alguém que me explique? E pediu para que Filipe subisse no carro. E Filipe então subiu naquela carruagem e pregou-lhe o evangelho de Jesus Cristo. Exatamente a profecia que ele estava lendo, que é Isaías capítulo 53. Filipe lhe contou toda a história de Cristo, que Deus planejou um meio de salvar o homem. E esse meio era através de uma pessoa que nunca teve pecado. Mas Deus olhou para a humanidade toda e não tinha quem não pecasse. Todos pecaram. A Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus então mandou o seu Filho que vivia com ele nos céus, o seu Filho que participou com ele de toda a criação. João capítulo 1 nos diz que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus Cristo e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo então tomou a forma humana nascendo de Maria e ele veio com um propósito de morrer levando consigo os pecados de toda a humanidade. E quando chegou no momento propício, no momento planejado por Deus, Jesus Cristo foi crucificado. Momentos antes, Jesus Cristo foi orar no jardim do Getsêmani, onde ele ia sempre orar. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João para orar com ele. E Jesus Cristo estava numa tremenda agonia. Sabe, essa agonia de Jesus Cristo não era porque ele estava com medo de morrer, não. Mas era porque ele levaria os pecados de todos os seres humanos. Ele que nunca teve pecado, levou os pecados de todos os homens. Imagine os pecados mais graves que você possa conhecer, os pecados mais terríveis, Jesus Cristo levou sobre si. E mais ainda, ele sabia que o castigo de Deus cairia sobre ele. O castigo de Deus que cairia sobre o pecador, cairia sobre ele, porque a Bíblia nos fala que a ira de Deus permanece sobre o pecador. Jesus Cristo
estava levando os pecados de todos nós, e a ira de Deus cairia sobre ele. Tanto que ele suou gotas de sangue. Ele orava a Deus intensamente, pedindo, se possível, passa de mim esse cálice. E veio um anjo do céu que o consolava. Logo depois, Jesus Cristo foi preso, foi levado, foi julgado. Foi julgado e condenado. Ele foi surrado tremendamente, com um chicote que tinha várias tiras de couro, e nas pontas tinham pedaços de metais. E essa surra que ele levou, esses pedaços de metais lhe penetraram as suas costas, retalharam as suas costas e sangue jorrou. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos, empurraram na sua cabeça e machucou toda a sua cabeça e sangue jorrou. Jesus Cristo, então, teve que levar a cruz por uma longa caminhada, teve que subir um morro de aproximadamente 900 metros. E ele não suportou aquele peso todo. Ele já estava muito debilitado e precisou de auxílio. Simão Cirineu o ajudou. E quando chegou no lugar, lá no Gólgota, ele foi crucificado. E enormes cravos lhe traspassaram as mãos e os pés. Ele foi ali crucificado sozinho. Deus o desamparou, tanto que ele bradou ali na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo levou os pecados de todos nós. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ficou mais 40 dias na terra e subiu para o céu. E a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que Deus o colocou no mais alto lugar, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Sabe, Jesus Cristo já levou os pecados de todos nós. E o que sobra para o pecador? Somente se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo morreu no seu lugar. E ir a Ele e dizer-lhe de todo o seu coração: Senhor Jesus, eu quero ser salvo. Eu creio que Tu morreste no meu lugar. Eu quero ser salvo. A pessoa que faz esse ato de todo o seu coração, ela recebe essa maravilhosa graça. Mas como? Você pode dizer, como recebe? Como eu sei que recebi? É um gozo indizível, é uma alegria tremenda. Como diz aqui no último versículo que nós lemos, Atos 8 e versículo 39 diz assim: e jubiloso, alegre, continuou o seu caminho. A pessoa que aceita Cristo, ela recebe o Espírito Santo. E a característica do Espírito Santo é a paz que excede todo entendimento. É um gozo indizível. Essa é a característica daqueles que são salvos por Cristo. E esse homem, então, ouviu tudo o que Felipe lhe disse. Esse homem creu. E eles estavam passando ali pelo deserto e tinha um oásis ali, um lugar onde tinha água. E ele perguntou a Felipe: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E Felipe disse: é lícito se crês de todo o seu coração. Então ele foi batizado. Felipe então foi arrebatado e ele não viu mais Felipe. E o eunuco seguiu o seu caminho para a Etiópia. E foi assim, inclusive, que o evangelho chegou à Etiópia. Esse homem creu no Senhor Jesus Cristo. Passou a ser uma nova criatura em Cristo. Sabe, meu amigo, eu quero salientar aqui algumas atitudes desse homem que o levaram a aceitar Jesus Cristo. A primeira da atitude desse homem: esse homem foi adorar em Jerusalém. Andou centenas de quilômetros só para adorar a Deus. Veja o seu zelo, veja o seu cuidado. A palavra de Deus nos diz em Salmos 51 e 17: os sacrifícios para Deus
são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A um coração aflito, a um coração arrependido, Deus não despreza. Tanto que Deus mandou Felipe, que estava pregando para multidões, para deixar tudo e ir para o deserto, para atender este homem, porque este homem queria realmente ouvir de Deus, ele estava sedento da palavra de Deus. Mas um detalhe que eu quero salientar aqui, está no versículo 28. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Esse homem queria saber de Deus. Ele podia dizer, já vim até Jerusalém, uma viagem cansativa, andei centenas de quilômetros, agora quero voltar tranquilo, quero tirar um cochilo aqui. Não, ele vinha lendo o profeta Isaías, e não é uma leitura qualquer, é uma leitura apurada. Ele queria saber do que se tratava aquilo, ele queria conhecer a Deus. E a palavra de Deus também nos diz em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. Quantas pessoas não querem nem saber da palavra de Deus? Deixam a Bíblia na casa, em algum lugar, com a Bíblia aberta no Salmos 91, usando a Bíblia como se fosse um amuleto, para não acontecer nada de errado com ele. Isso não adianta nada, meu amigo. Isso não adianta nada. Pode fechar a sua Bíblia e guardar. Ela não vai ser um amuleto, não. Você tem que ler a palavra de Deus. E não basta ler a palavra de Deus. Você precisa aplicá-la em sua vida. Se você simplesmente deixa ela lá e nem lê, passa dias e dias, anos, isso não adianta. Você precisa ler a palavra de Deus. Se tiver dúvida, tira as dúvidas. Vai buscar com quem realmente conhece. E compreenda e aplique na sua vida. Este homem foi com sede para a palavra de Deus. E Deus mandou ali Felipe para falar com ele. Ele ia indo e Felipe ouviu que ele estava lendo e disse, entendes o que lês? E ele disse, como poderei entender se não há quem me explique? Ele podia dizer, não, eu estou só lendo aqui, só quero saber alguma coisa. Não, ele queria saber de verdade, ele queria saber tudo. E ele falou, como eu vou entender se não tem como alguém que me explique? E assim deve ser as pessoas que querem saber de Deus. Estar aberta à explicação. Ah, você sabe, você entende, por favor me ensine, eu quero saber. Felipe foi lá e explicou tudo. Contou todo o plano de Deus. E ele então, em mais uma atitude importante, ele aceita Cristo. Felipe, ele disse, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E Felipe lhe diz, é lícito se crês de todo o seu coração? E ele disse, creio, e foi batizado. Veja que detalhe importante. Sabe, muitas pessoas não querem saber de Deus, deixam passar as oportunidade que muitas vezes pode não haver outra. E a pessoa pode partir deste mundo sem Cristo. Eis o perigo. É perdição eterna. Aqueles que aceitam a Cristo é salvação eterna. Aqueles que não aceitam Jesus Cristo é perdição eterna. Meu amigo, se você compreendeu essa mensagem, eu o convido a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, a decidir-se ao seu lado, a decidir-se para com Cristo. Dizer-lhe, eu creio que eu sou pecador, eu creio que tu morreste por mim e eu quero ser salvo. Se você vier a Ele de todo o seu coração, você será salvo. Pense nisso, meu amigo. Se você tiver dúvida, entre em contato conosco pelo telefone que tem aqui na tela e será um prazer ajudá-lo. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.
filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu das a segurança. Cada momento recrias, Senhor, E no correr que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. tu és fiel, Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode entrar em contato conosco no 998-08-1313. 998-08-1313. Passa um zap com a tua pergunta, com a tua dúvida. Nós faremos o possível para te responder. E te esperamos ali na casa de oração para meditarmos mais na palavra de Deus, louvarmos ao nosso Deus e ouvirmos do Evangelho, né?
todo domingo a escola dominical, a parte da manhã, às 10 horas, nós temos a escola bíblica dominical. Você pode trazer seus filhos também, para também eles aprenderem de pequenininho a palavra de Deus. Com certeza. Na escola bíblica dominical. Conselho de Deus. O versículo que eu separei para hoje, para a sua meditação, se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Isso quer dizer que o único meio de salvação é Jesus Cristo. Não é obras. Aliás, a palavra de Deus diz que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para ninguém se gloriar. O único meio de salvação é Jesus Cristo. Se você quer ser salvo, meu amigo, não adianta você fazer obras. Não adianta você fazer o bem. Isso não lhe salva. Não adianta você levar uma cruz na costa até certo lugar. Isso não lhe salva. O que salva é Jesus Cristo. Sabe, Ele veio a este mundo com o único intuito: salvar o pecador. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não é com Maria, não é com o santo, não é com ninguém. É com Jesus Cristo. Venha a Ele e o aceite como seu Salvador. Amém. Chegamos ao finalzinho do programa Viver é Cristo. Queremos agradecer muito a sua sintonia no programa Viver é Cristo, aqui na TV Ativa. E nós vamos estar orando a teu favor neste momento. Eu também deixo para vocês o zap do programa, 998-08-1313, 998-08-1313. Passa seu nome, queremos orar pela tua vida, pela tua família, tá? Pode entrar no contato. Nesse momento, Osmar vai nos despedir com uma palavra de oração a favor de todos os nossos telespectadores. Amado Pai, nós queremos te agradecer por esse privilégio de mais uma vez anunciarmos o teu santo evangelho. E nós queremos rogar, ó Pai, sobre todas as pessoas que vão ouvir a tua palavra, Senhor. Que tu trabalhe nesses corações, que o teu Santo Espírito trabalhe nesses corações, Senhor. E essas almas possam ser tocadas por ti, ó Pai Santo, e venham ao pleno conhecimento da verdade e o aceite como Senhor e Salvador das suas vidas. E também possam sair regozijando, alegres, porque são novas criaturas em Cristo. Abençoa todos, Senhor bendito. Se houver alguém, Senhor, que tem dúvidas, Senhor, toca nos seus corações para que entre em contato conosco, para que nós possamos ajudá-los. Amado, todas essas petições nós rogamos no nome de Jesus. Amém.